Governador Tarcísio, num ato muito nobre, de extrema nobreza, por não ter compromisso com o erro, publicou um vídeo na data de ontem, pedindo perdão por uma declaração que ele fez e que foi mal interpretada e que ele disse que não devia ter feito esse tipo de declaração e se solidarizou às famílias que tiveram seus entes perdidos, aqueles que foram submetidos a tratamento hospitalar em razão do metanol. Evidenciou também as políticas públicas que serão propostas aqui nessa casa, mediante projetos de lei de alguns deputados que já existem. Inclusive, eu apresentei um projeto de lei para que a gente possa regulamentar todo esse fluxo, para que a gente trabalhe contra as falsificações, e para isso o governo do Estado também estabeleceu convênios com entidades privadas, para que a gente aperfeiçoe a logística reversa das embalagens, né, daquilo que resta das bebidas, para que elas não sejam reenvasadas, das garrafas, né, a logística reversa das garrafas. E, como eu disse, o governador Tarcísio, num ato de nobreza, veio pedir perdão à população por uma declaração que fez. Que bom seria, senhor presidente, que todos aqueles que ocupem funções, cargos públicos, tivessem a nobreza do governador Tarcísio, que, diante de um erro admitido, venha a público pedir perdão. A oposição subiu aqui várias vezes, desde ontem, estão condenando o Tarcísio, estão fazendo comparações. Agora o deputado que me antecedeu disse que entrou com uma representação junto ao Ministério Público, e eu estou vendo a energia dos deputados da oposição. Então, eu gostaria que os deputados da oposição também prestassem atenção, por favor, Machado, nessas declarações, já que eles estão com essa energia de combater aquelas declarações que ofendem as pessoas, classes, mulheres. Então, vamos prestar atenção nessas declarações. Por favor, Machado, coloca aí. Fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. É inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. Escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse seu nego sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. O que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Pois é, falar sobre corrupção e incompetência com relação a esse senhor é redundância, né? Inclusive, ele já confessou isso várias vezes. Tem delação premiada de pessoas que estiveram com ele há 30 anos, que dizem que ele chegou a receber 300 milhões e era a aposentadoria dele. Pergunte ao senhor Palocci, né, a delação premiada. Mas o que eu gostaria, né, nós temos aqui a bancada feminista, nós temos deputada do Movimento Pretas. Eu gostaria que essas deputadas e a oposição se posicionasse sobre essas declarações,
para que não perdessem a energia, não perdessem o vigor, e também representassem o Ministério Público, o senhor presidente, deputado Paulo Mansur, que também representassem lá a Advocacia Geral da União, que agora virou também um órgão extremamente político, né, do governo federal, para que esse senhor que hoje governa o nosso país também explique essas declarações. Eu gostaria muito que essa energia que foi colocada aqui contra o governador Tarcísio também fosse direcionada a esse que hoje diz representar a população negra, as feministas, diz representar todas as minorias, e nós vislumbramos aí ataques, e não há indignação nenhuma. Ou será que a indignação é seletiva? Ou será que o negro, ele só é reconhecido se ele for um negro comunista, ou se ele for um negro de esquerda? O pobre, ele só é reconhecido como pobre se ele for um pobre de esquerda. Ou seja, a mulher, ela só é defendida, aquilo lá, ninguém larga a mão de ninguém, se a mulher for de esquerda, se ela cumprir a cartilha. Porque não é isso que a gente vê, né? Ou então a mulher que é esposa de um corintiano, ela tem uma pena. A mulher que é esposa de um palmeirense, não, essa não pode ser agredida. Esse senhor disse essas besteiras. E eu não vi ninguém que defende as bancadas feministas do movimento pretas se manifestando aqui. Não houve histeria, não houve gritos, não houve ranger de dentes, não houve nada, está tudo bem. Desde que o autor, desde quem cometa essas arbitrariedades, seja o líder deles. Então, fica aqui o registro da minha indignação, a minha indignação que não é seletiva. E fica aqui os meus parabéns ao governador Tarcísio, porque agiu como um estadista, agiu como um governante que não tem compromisso com o erro e que tem respeito à sua população. Não esse senhor que faz as arbitrariedades deles, que fala os impropérios dele, que fala besteira, mas ninguém aqui vai entrar lá no Ministério Público, ninguém que defende as minorias aqui vai entrar com representação no Ministério Público. Fica todo mundo quietinho, caladinho, escondido debaixo da mesa. Por quê? Porque é o pai de todos, né, da esquerda. É isso daí. Então, fico os meus parabéns de novo ao governador Tarcísio e o meu repúdio a esse senhor que não passa de um militante político que, infelizmente, governa o nosso país e que, se Deus quiser, o ano que vem, sai com todos os bajuladores que o acompanham do governo federal. Vamos trabalhar firme para isso. Por fim, ô Machado, por favor, se tiver o vídeo ainda do último assunto que eu falei, que houve até uma resposta da POSP aqui, a POSP agora está passando pano, se livra, né, da questão do Hamas, mas estava dentro lá. Eu quero só que vocês ouçam o que eles estão falando, por favor. Viva o Hamas, genocídio nunca mais! 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 Pode tirar, Machado, só para a gente concluir. Viva, presta atenção, viva o Hamas. O Hamas é uma organização terrorista, cujas bandeiras estavam dependuradas dentro da POSP. E a POSP, segundo o comunicado, lido pelo nobre deputado Eduardo Suplicy, a POSP, ela luta pela paz. Mas luta pela paz, senhor presidente, e defende uma organização terrorista que nunca quis a paz, nunca foi pelo território. A organização terrorista Hamas está no seu estatuto. Está no estatuto da organização terrorista Hamas. O fim do Estado de Israel e a morte aos judeus. É isso que foi colocado ontem na POSP. É isso que foi falado lá.
É essa permissão que a POSP deu para falar, e é sim cúmplice desse ato. É sim cúmplice desse ato. Não adianta tirar o corpo fora agora. Porque esse ato, ele já estava declarado. Quando foi chamado, já se dizia para que seria o aluguel daquele espaço. Que era para comemorar os 2 anos da chamada Operação Al-Aqsa, dilúvio. Sabe por que dilúvio? Porque mandaram 40 mil foguetes para Israel. Então, a POSP tem culpa sim. A POSP está adorando o grupo terrorista sim, que matou mulheres depois de estuprá-las em praça pública. Tem vídeos. Porque matou bebês de 9 meses. E a POSP passou o pano e corrobora tudo isso sim. Não adianta agora tirar o corpo fora, porque nós avisamos antes, avisamos ontem, avisamos antes que teria esse evento. E agora não adianta fazer notinha aqui não querendo passar pano, ou querendo tirar seu corpo fora. Tem culpa sim, é conivente e apoiou todos esses sanguinários aí. Apoiou esse disparate, essa aberração. Então é isso, senhor presidente. Fica o meu repúdio, meu apoio sempre ao povo de Israel. Em Israel, Rai. Que Deus abençoe.